tem muito poder. Fita os olhos da cruz do Senhor, dela fonte sai que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tem teu coração mais alvo que a luz, forte e limpo no sangue eficaz. Glória a Deus. Aqui agradeço a minha rica oportunidade. Da Amada Igreja, na paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o 25. Louvado seja Deus. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou confiando em ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, Pai. Sou grato a Ti. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Aleluia, Deus. Glória, glória, exaltado seja o Senhor Deus. Irmão, convido os irmãos para ficar em pé, para nós ler uma palavra no início desse culto, que se encontra no livro de Salmo. Aleluias. Logo após a palavra, a irmã Dinésia está com a oportunidade. Aleluias. Livro de Salmo. Glória a Deus, aleluias. Cento e 22, amém? Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Salmo de número 124. Aliás, 122. Amém? A palavra do Senhor diz assim, a oração pela paz de Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída com cidade compacta, para onde sobe as tribos do Senhor, como convém a Israel, para render graça ao nome do Senhor. Lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, seja próspero os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios.
por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Oremos. Soberano e eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai Santo, te damos graças, meu Deus, por estarmos aqui na tua presença. Que o Senhor Deus, nessa noite, meu Pai, venha operar maravilha em nosso meio, meu Deus. Ah, Senhor Deus, como é maravilhoso, Senhor Deus, estar na tua presença, por ter preparado, meu Pai, esse momento, ó Pai Santo, para que juntos nós possamos, meu Pai, nos alegrar. Assim como o salmista Davi, meu Pai, fala nessa oração, meu Deus. Que quando convidaram ele se alegrou, assim somos nós. Que nós possamos nos alegrar, meu Pai, cada momento nas nossas vidas, na presença do Senhor. Que o Senhor Deus possa, meu Deus, a cada dia, meu Pai, nos firmar nossos passos, meu Pai, na tua presença. E assim, ó Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós te agradecemos. Que o Senhor Deus venha derramar, meu Deus, graças sobre as nossas vidas, sabedoria, entendimento, meu Deus, para nós falar da tua grandeza e do teu amor. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. A amada igreja pode sentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmã, a palavra do Senhor, vamos falar aqui no versículo 1, né? Diz, quando o salmista Davi diz, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É maravilhoso, mas gostoso nós estamos aqui na presença do Senhor. Enquanto muitos estão aí no mundo, né? Muitos não têm o desejo de estar aqui, né? Unidos na presença do Senhor. Que nessa noite nós possamos ser gratos a Ele, né? Porque o Senhor Deus preparou cada um de nós nessa noite para estar aqui, para adorar e exaltar o santo nome. Aí nós estamos vendo aí, o mundo está cheio de pessoas, né? Pessoas que não têm o desejo, né? Ainda não encontraram, tivesse esse encontro maravilhoso com o Senhor, né? Mas hoje nós estamos alegres, né? Porque é um dia comemorativo, né? Um dia onde todos estão comemorando o nascimento de Jesus. Hoje nós comemoramos a vinda do Senhor Jesus, né? O momento de Jesus, porque o Senhor Deus, Ele é poderoso, né? Então, o salmo de oração, né? E também Ele traz paz, né? Para nós, né? Quando a pessoa está alegre, ela também tem paz, né? Ela tem alegria no coração. E o salmista Davi, ele tinha alegria, né? No momento em que ele se encheu o coração dele de alegria. E assim somos nós também na presença do Senhor. Que nós possamos ser gratos ao Senhor todos os momentos das nossas vidas, amém? E as palmas mais uma vez engrandecem o Rei da Glória. A irmã Diné louvando ao Senhor, amém? Logo após a irmã Diné, a irmã Núbia também prepara um louvor. Aleluias. Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor com o hino de número 545. Aleluias. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que
a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus. Manúbia louvando ao Senhor. Eu saio da igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor, ser valente. Vocês me ajudem, por favor. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe sua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com e dom muito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente. Lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com e dom muito valor, do Consolador, ser valente. Com turismo, com poder, ser valente. Fraco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhe o amor, e serás um vencedor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Sempre no amor, com e dom muito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por
Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar também a irmã Maria Melo, que está com a oportunidade para falar aquilo que está no seu coração. Falar do amor. Convidar o diácono Júnior para fazer a oração do dizimista ofertante. Senhor Jesus, o sal da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe nós todos. Em nome de Jesus. Final de ano, né? Estamos celebrando aqui pela honra e a glória do nome do nosso Deus. Vou louvar o 15 da para cristã. O tão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Tão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Agradeço a minha oportunidade em nome de Deus. Aleluia. Convido o diácono Júnior para orar pelo dizimista oferta na casa do Senhor. Logo em seguida, a missionária Rita louvando ao Senhor. Missionária Rita, logo após a oração dos ofertantes. Saúde todos com a paz do Senhor, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial,
nós iremos agora te ofertar, meu Pai, dizimar. Senhor, recebe a nossa oferta, recebe o nosso dízimo, tudo aquilo que nós vamos entregar aqui na tua casa, meu Pai. Se tu não receber, não tem valor nenhum, meu Pai, mas se tu receber, o valor é grande, Senhor. E nós te pedimos isso para a honra e a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Filha, graças a Deus. Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar com os irmãos o hino de número 30 da nossa harpa cristã. Não sou meu. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Hino de número 30 da nossa harpa. Quem souber me ajuda e quem não souber vai aprender, tá bom? Não sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz. Eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Não sou meu, por ele remido, quando o sangue derramou, na sua graça confiando, que minha alma resgatou. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu, jamais meu, a ti confio, tudo quanto chamo meu, tudo nas tuas mãos entrego, meu Senhor, sou todo teu. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu, jamais meu, ó, santifica, da vaidade, da soberba, vem livrar-me, Salvador. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu também já está passando pelo pastor Vicente, amém? Deus, eu saúdo a igreja na paz do Senhor. Eu quero convidar os amados irmãos para nós lermos o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, glória a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 2, glória a Deus, aleluias. Aleluias. Evangelho de Lucas, capítulo 2, aleluias. No versículo 1, irmãos, diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia,
a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles estarem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe disseram. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus e Pai celestial, obrigado, Senhor Deus, por nos congregar mais uma noite, mais um dia na Tua presença no templo. Senhor, que o Senhor nessa noite venha abençoar cada um dos Teus filhos, Senhor Deus. Ó Pai maravilhoso, Senhor, recebe nesta noite a nossa adoração a Ti, o nosso culto a Ti. Ó Senhor Deus, venha abençoar cada um dos Teus filhos, venha abençoar também aqueles também que Te adorarão, ouvindo e vendo este vídeo que será gravado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos abençoa com a Tua presença maravilhosa. Me dá, Senhor, agora as palavras que o Senhor deseja nos falar. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, amados irmãos. Meus queridos, hoje o mundo, grande parte do mundo está celebrando o Natal, de Jesus, tá? A igreja evangélica, ela não celebra, o Natal de Jesus nesta data que é hoje, quer dizer que o Natal é amanhã, mas hoje é à noite, e o mundo, grande parte do mundo celebra, Nós vamos entender um pouco do Natal, O que é de fato o Natal? O que significa o Natal para a humanidade? Qual é a compreensão que nós temos do Natal de Jesus, tá bom? Então, aqui no texto que eu acabei de ler, traz uma narrativa, um texto que fala exatamente do momento que nosso Senhor Jesus nasce, O Senhor Deus dá testemunho, de que ali estava nascendo o Filho dele, Jesus Cristo, estava nascendo o Salvador do mundo, dá testemunho com o anjo e os anjos dos céus que desceram. A glória de Deus foi muito grande ali, e aqueles pastores que estavam no campo receberam a mensagem, foram e confirmaram exatamente como o anjo
lhes havia dito. Encontraram seus pais, os pais de Jesus e o Senhor Jesus, ali num lugar muito simples, muito humilde, né? E ali ficou registrado, oficializado o nascimento de nosso Senhor Jesus, tá? E é com muita alegria, irmãos, que nós celebramos sim o nascimento do Senhor Jesus. Bom, mas vamos para algumas observações. O Natal celebra o nascimento de Jesus Cristo, né? Então, Natal fala de natalidade, né? Fala de nascimento. Então, o Natal é o nascimento, no caso da festa do Natal de Jesus, é a celebração do nascimento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, diferente dos outros seres humanos que nasceram, ele era humano, igual a todos os seres humanos, mas ele é o Salvador prometido. Ali estava nascendo o Salvador prometido, né? A promessa de Deus, tá? Que veio como Deus encarnado em forma humana. Diz a palavra do Senhor que o Verbo se fez carne, tá? E qual foi e é o grande significado, né, da presença de Jesus na vida da humanidade, tá? Paz, amor e esperança e salvação, tá? Então, o Natal, ele deve expressar ou refletir no amor, né, de Deus, que é a razão por que Jesus veio, o amor de Jesus, tá, pela humanidade. Essa é a razão por que Jesus veio, tá? E esse também é um momento, quando nós lembramos de que Jesus nasceu, né, é que com o nascimento do Senhor Jesus veio a esperança eterna de Deus para a humanidade. Veio também em Jesus, irmãos, a verdadeira paz, né? Jesus diz que Ele dá paz, e Ele diz: eu não dou a paz que o mundo dá. É diferente, a paz de Deus é diferente, né? Ela é uma paz sem interesses materiais, ela é uma paz pura, é uma paz movida pelo amor, né? Então, nós não podemos pensar em paz com guerra, com violência, com nenhum tipo de agressão, tá? E, além do amor, da esperança e da paz, nós devemos refletir neste dia sobre a salvação do Senhor Jesus, que é o maior presente que o ser humano pode receber nesta vida, é a salvação em Cristo, né? É a salvação em Cristo. E também, irmãos, nós podemos ver a obra do Senhor para redimir o homem, né, do poder do pecado, tá? Então, são palavras com grande significado para a vida humana, que deveria estar, né, porque alguns não se voltam de coração, né, para essas palavras de grande significado, de fato, para a vida do homem em Cristo, tá? Bom, então, embora a data exata de 25 de dezembro não seja especificada, essa data, 25 de dezembro, irmão, ela foi uma escolha da igreja, quando ela se uniu ao Império, né, a Constantino, lá pelo ano 400, e misturou a fé cristã, a fé em Cristo, com outras fé, né, outras crenças em outros deuses, né? E aí, nesse período foi quando definiram, né, essa data para se celebrar o Natal, que não é, com certeza, a data, 25 de dezembro, não é a data que Jesus nasceu, tá? Até porque, nesse período, com certeza os pastores não estavam no campo, né, com as suas ovelhas. Então, já é um erro, né, vamos dizer assim, em relação à própria natureza, né, ao próprio tempo, né,
os pastores não estariam no campo com as ovelhas 25 de dezembro, nesse período, né? Tá? Lá na região onde Jesus nasceu. Então, foi um erro grave a igreja escolher 25 de dezembro. Um outro detalhe, irmãos, é que, segundo os estudiosos, né, da história, os arqueólogos, né, eles afirmam, e a própria história da igreja, né, real, verdadeira, que não há nenhum registro, né, de data exata de quando Jesus nasceu, porque esses registros, infelizmente, eles foram extraviados, tá? E aí fica esse dilema, né? Nós devemos celebrar o Natal de Jesus em 25 de dezembro como data oficial do nascimento? Não. Mas já que a igreja agora, unida com outras crenças e por causa de outro Deus que se celebrava nessa data, misturou com o cristianismo, né? Para poder haver uma aliança ali de crenças, tá? Então já foi um erro aí, né? Não nem pensaram direito sobre a época que Jesus nasceu, porque poderia ter escolhido pelo menos um daqueles meses que possivelmente os pastores estavam no campo, né? Naquele momento que foi anunciado o nascimento do Senhor Jesus, mas não pensaram nisso, porque o interesse ali era o interesse de misturar crenças, tá? Deuses, junto com a crença em Jesus. Mas enfim, isso é um erro histórico, e aí volto à palavra, o dilema. A igreja deve celebrar o Natal de Jesus em 25 de dezembro, né? Que é a data oficializada pela uma parte da igreja, né, cristã, porque a igreja católica é considerada também cristã, porque crê em Jesus, né? Muito bem, então assim, a data não, nós não podemos afirmar que Jesus nasceu 25 de dezembro, ninguém pode afirmar, mas nós não devemos também ser tão radicais quanto a letra, a coisa documentada, e ignorar esse momento. Já que o mundo todo escolheu essa data e ao mesmo tempo se volta para Jesus, apesar de ter outros agregados, né? Nós vamos falar um pouquinho. A igreja deve aproveitar esse momento sensível da humanidade que crê em Jesus, que afirmam crer no Filho de Deus, para falar do verdadeiro significado do Natal, tá? E é esse o papel que a igreja tem que fazer. Então eu entendo que a igreja não deve ser ignorante a dizer, eu não celebro o Natal. Não, a data está errada, mas o Natal de Jesus é real, ele nasceu um dia, e já que o mundo celebra o nascimento nessa data, a igreja deve falar de Jesus, de quem ele é, deve afirmar que ele nasceu, e trazer para a humanidade o verdadeiro sentido do Natal hoje, agora, na vida de cada ser humano, que é isso que nós vamos procurar, irmãos, falar um pouco nesta noite, tá bom? Muito bem, então essa data é um convite à reflexão, a refletir sobre a encarnação de Deus, no caso Jesus, e a salvação oferecida através de Jesus, que nasceu humildemente em Belém para cumprir o plano divino. Então nós vamos ver que, além da data, que foi um erro, há um erro também, lamentável, de que nessa data, lamentavelmente, as pessoas pensam mais em comer e beber. Eu não sou contra comer e beber, amém? É bom comer e beber, né? Mas deveria a grande parte da humanidade que crê em Jesus pensar muito mais em adoração a Deus, em louvor a Deus, em gratidão a Deus, pelo grande amor de Deus por nós, por ter enviado Jesus, pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus, pela humilhação que Ele passou, por tudo que Ele passou, sendo Deus, para salvar a humanidade. Então, com certeza, lamentavelmente, o tema principal da celebração do Natal de Jesus
deveria ser a salvação. O resultado da reflexão do nascimento de Jesus deveria ser a decisão de entregar a vida a Ele, a Jesus, a reconhecer Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Mas não é isso que acontece. Ainda temos também, irmãos, alguns erros graves, né? Que as pessoas, em nome de festa, de alegria, de comunhão entre amigos e família, ainda inclui a bebida alcoólica, ainda inclui tantas coisas indecentes, né? Numa festa que deveria ter um sentido muito mais espiritual, muito mais humano também, é claro, né? De família, está correto a família se reunir, mas deveria ser um momento, irmãos, de uma reflexão profunda e de uma entrega sincera de todo o coração ao Senhor Jesus, de se redimir, né? De reconhecer realmente os erros, né? Eu estava hoje assim, um momento que eu olhei para a televisão, que as emissoras estão fazendo, né, um programa, né, várias emissoras nessa data de hoje, em torno do Natal, e aqueles artistas importantes que vão participar hoje à noite, cada um estava dando uma palavra, e eu vi que um falou uma coisa assim, né? O que é o Natal para você? E ele falou assim, que o Natal, para ele disse, o Natal é festa, é alegria, o Natal é a família reunida, o Natal, aí falou tantas coisas maravilhosas, mas ele falou uma coisa no final que me chamou a atenção. Ele disse, mas é lamentável que grande parte só é assim, só faz isso na noite de Natal. O Natal deveria ser todo dia de alegria, de perdão, de misericórdia, enfim, de felicidade. Porque se o Natal, né, realmente para a pessoa Jesus nasceu, o Salvador nasceu, a paz, o amor, né? Agora nós temos em Jesus, por que não ter isso todo dia, né? No trabalho, na escola, na família? Mas lamentavelmente, irmãos, o que nós vemos é muito mais um simbolismo do que de fato uma vida, né? E hoje eu chamo a todos nós a celebrar Jesus, o nascimento dele todo dia, não só no dia que ele nasceu, mas muito mais o nascimento de Jesus na minha vida e na sua vida, né? Que isso realmente é que faz grande diferença na vida do ser humano, tá bom? Então, hoje, essa noite e amanhã, né, é um convite à reflexão sobre a encarnação de Deus e a salvação oferecida através de Jesus, que nasceu humildemente. E aqui, irmãos, Jesus já no seu nascimento, ele já nos ensina que o homem deve ter uma vida humilde e simples, mesmo que ele tenha muita riqueza, muitos bens materiais, posses, mas ele deve ser carregado de humildade e de simplicidade. Então nós vemos ali no nascimento de Jesus a majestade que é o Rei Jesus e a humildade extrema. Conta-se, né? Conta-se em histórias que existia um berço de ouro para a chegada do Messias, o enviado de Deus, tá? E isso foi uma das grandes confusões na mente da religião de Deus na época do judaísmo, que esperava Jesus, o Rei Jesus, o Rei e o Senhor, em glória, dominando tudo, instalando o reino de Deus, político, econômico, religioso, mas não foi assim que Jesus veio na sua primeira fase. Ele veio de forma humilde. Lá na profecia que Deus deu ao profeta Isaías, também diz que esse servo que viria, o Messias que viria naquele momento se manifestaria, era na forma de um servo sofredor, que foi o que Jesus fez. Foi, né? E Jesus nasce numa manjedoura. E hoje nós vemos, né, ao longo dos anos,
cada dia mais essa festa, ela ganha muito mais ostentação, muito mais glória, muito mais esplendor humano, glória humana, do que de fato a glória de Deus, né? E como seria bom se depois da noite de Natal, do dia de Natal, nós pudéssemos celebrar uma grande transformação no mundo, uma grande mudança no mundo, nas pessoas, né? Mas não é isso que acontece, irmão, tá? Não é isso. Lamentavelmente, continua a mesma coisa e até pior. Por quê? Porque o que muda o ser humano não são simbolismos. O que muda o ser humano é o encontro pessoal com o Senhor Deus, na pessoa gloriosa de nosso Senhor Jesus. Muito bem. Significado bíblico, meus irmãos. Os principais pilares do significado bíblico associado ao nascimento de Jesus são: primeiro, quando Jesus vem, ele também é chamado de Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Então, quando alguém diz que tem Jesus, ele está dizendo que Deus está nele. Mas como é que Deus está nele se não há mudança? Onde Deus está, tem mudança, tem transformação de mente, de coração, de comportamento, né? Então, quem tem Jesus, tem Emanuel. Quem tem Emanuel, tem Deus consigo, né? Bom, essa expressão Emanuel, Deus, que significa Deus conosco, é o cumprimento da promessa que Deus habitaria entre os homens. Está lá em Mateus 1:23. Quem for rápido pode ler comigo no Evangelho de Mateus 1:23, Bíblia Sagrada, glória a Deus, que diz assim: eu vou ler no versículo 21, para nós entender melhor o que está sendo dito no Evangelho de Mateus. O cumprimento da profecia: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A missão maior de Jesus: salvar, libertar o homem do pecado. Versículo 22: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que no caso é Isaías, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Isso no original. Emanuel traduzido é Deus conosco. Amém? Então, quem tem Jesus, que significa ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus, tem Deus na vida dele. E quem tem Deus na vida, é uma vida diferente, é uma nova criatura, tem uma nova forma de ver, de entender o mundo, as coisas, em relação a Deus. Então, isso é o que deve se refletir realmente no Natal, na celebração do nascimento de Jesus, homem que veio a este mundo com esta missão maravilhosa. Jesus é Deus, se tornando humano, vindo a habitar entre nós, para que pudéssemos conhecê-lo melhor. No caso, conhecer melhor a Deus, né? E no nascimento do Senhor, irmãos, nós encontramos humildade e realeza. A humildade nasceu numa estrebaria, num lugar muito simples. Até procuraram hospedagem, um lugar para se hospedar, mas não tinha. Devido estar tudo lotado, eles tiveram que ficar num lugar muito simples. E foi ali que Jesus nasceu, né? Isso já foi um propósito do Senhor Deus, irmãos. Como já falei, nós podemos ter todos os bens deste mundo e ao mesmo tempo ter um coração simples. Jesus é rei e nasce numa estrebaria. O irmão
o irmão estava falando para mim, né? Que Deus ia dar um carro para mim melhor do que aquele que ele estava ali. E eu disse, tá bom, quando chegar o tempo vai acontecer. Eu estou feliz, que agora eu só tenho um carrinho de mão mesmo, né? E o bichinho ainda está todo velho. Amém? Então, tem coisas que Deus permite na nossa vida, irmão, para nos quebrar mesmo, para nós não ter nenhuma glória deste mundo. E eu digo amém, Jesus. Eu não quero ser hipócrita, né? Eu quero o quê? Ter um carro melhor. Já tive carro 0 do ano, né? Mas nós temos que viver não em função das coisas desta vida. Jesus disse que a vida não consiste nas coisas materiais, tá? Não é pecado ter o melhor, mas nós não podemos viver para isso e dessas coisas, tá? E aí Deus muitas vezes nos prova. Então, Jesus, embora Senhor, nasceu em uma manjedoura simples em Belém, demonstrando que o reino de Deus não se baseia em luxo ou poder terreno. Então, para muitas pessoas, ser abençoado por Deus é ter muita riqueza, e não tem nada a ver. Pode ser a riqueza, os bens, pode ser fruto das bênçãos do Senhor, mas uma pessoa que não tem nada, né, materialmente, ela também pode ser e é abençoada por Deus, né? Tá certo? Então a bênção não significa, a prova maior não é riqueza material. Então aqui em Lucas 2:7, você pode conferir: e deu luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, meus irmãos, com muito ou com pouco ou com nada, vamos servir ao Senhor com alegria, amém? Porque a verdadeira alegria não pode ser as coisas desta vida, não é, né? E nós não devemos ter as coisas desta vida como a razão de viver. Luz do mundo, o nascimento simboliza a chegada da luz, que dissipa as trevas do pecado e traz esperança. Então, quando Jesus nasceu, irmãos, ali veio também a luz. O próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo, né? Então, e depois ele disse que nós somos luz, porque Jesus em nós, a luz de Jesus resplandece no mundo, iluminando as mentes e os corações. No Evangelho de João 8:12, você pode ler comigo aí, né, bem facinho, vai mais à frente aí o Evangelho de João 8:12, o Senhor Jesus, falando aqui, o discurso de Jesus sobre a sua missão, a missão de Jesus, ele mesmo falando, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida, a luz para viver, irmãos, uma vida que realmente agrada a Deus, e para ter também a vida eterna. Então Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Se alguém quiser acertar na vida, se alguém quiser ser feliz, se alguém quiser viver uma vida abençoada, entrega a tua vida a Jesus. Vamos entregar todo dia a nossa vida ao Senhor, né? E nós vamos ver a luz dele resplandecendo. O amor de Deus é visto como a maior prova do amor divino, pois Deus deu seu Filho único para que o mundo fosse salvo por ele. Para deixar registrado aí no Evangelho de João, capítulo 8, né? Aliás, capítulo 3, volta um pouquinho aí, Evangelho de João 3 e versículo 16, muito conhecido nosso, que diz assim: porque Deus amou o mundo. Esse mundo aqui, irmãos, não é o solo que nós pisamos,
as coisas materiais, não. Esse mundo aqui são as pessoas. Deus amou o mundo, inclui todo ser vivente, todo ser humano vivente, Deus o ama. Mesmo essa pessoa às vezes andando fora da vontade de Deus, fora dos caminhos do Senhor, mas Deus o ama e está chamando esta pessoa de várias maneiras para esta pessoa vir para Ele, se reconciliar, se arrepender, confessar seus pecados, entregar sua vida a Jesus. Então, esse é o verdadeiro significado do Natal, é entender quem é Jesus, por que Ele veio, o que Ele quer de nós, o que Ele quer fazer em nossas vidas. Então, por que Jesus veio? Porque Deus ama a todos os seres humanos. Então ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aí diz aqui, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, irmãos, é muito importante isso, todo aquele, é qualquer pessoa que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando diz aqui, para que o homem não pereça, esse perecer aqui, irmãos, é ser destruído, é ser condenado. Jesus diz, quem crê, será salvo, quem não crê, será condenado. Então, Deus, Ele está falando, Ele está se manifestando à humanidade de muitas maneiras. O Senhor Jesus também diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, que Deus, o Espírito Santo, venha abrir os ouvidos, que aqui é o coração nosso, para nós estarmos constantemente ouvindo a voz de Deus, nós possamos estar servindo ao Senhor realmente de todo o nosso coração, tá bom, meus queridos? Muito bem, salvação, Ele nasceu com o propósito de morrer na cruz, pagando o preço pelos pecados e libertando a humanidade do mal e da condenação. Então, irmãos, é bom celebrar, lembrar que Jesus nasceu, mas melhor ainda é ter Ele 24 horas nas nossas vidas, é estar ligado com Ele o tempo todo, tá? Porque esse é o desejo dEle, a salvação de todo aquele que nele crê. E o Senhor Deus também diz na palavra, o Senhor fala na palavra, que a vontade dEle é que todos os homens se salvem. Por isso que Jesus veio para todos, mas para ser salvo é necessário reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e entregar o controle da vida a Jesus. Se isso não acontecer, não tem salvação, mas o Senhor quer salvar. Cumprimento de profecias, né? Seu nascimento em Belém, como um governante humilde, né? Como um líder humilde, o bom pastor, cumpriu antigas profecias sobre o Messias. O amor de Deus, o evento demonstra profundo amor de Deus por nós, sua vontade de se aproximar de nossas fraquezas. Então, Deus quer estar presente na minha vida e na sua vida, e para isso é necessário abrirmos o coração, deixar o Espírito Santo operar no nosso ser interior, meus irmãos, para que de fato nós possamos ter um encontro real e verdadeiro com Deus. O que a Bíblia não diz sobre a data, a Bíblia não menciona que devemos comemorar o aniversário de Jesus ou a data 25 de dezembro. Essa data foi estabelecida pela igreja séculos depois para cristianizar as festividades pagãs, né? Então foi quando houve uma aliança da igreja com um império que aparentemente tinha aceitado Jesus, mas trazia muitas crenças que não era bíblica, que não era de Deus, e houve uma mistura religiosa, política. A igreja teve uma paz, mas uma paz comprometida com muitas coisas erradas, né?
com idolatria, né, que infelizmente uma parte da igreja que se diz cristã ainda herda nos nossos dias, né? Muito bem. Então, irmãos, para nós concluirmos, o verdadeiro foco, ou seja, o que nós devemos olhar para o Natal de Jesus que o mais importante, né, não são presentes, tá? Não são comidas, não são bebidas, não são as festas em si. Os presentes, nada contra. Comer, beber, se alimentar sem bebida alcoólica, perfeito. Família reunida, né, amigos, isso é muito bom. Deus quer essas reuniões, né, de comunhão, de paz, de amor, né? Mas o mais importante mesmo, meus irmãos, é nós celebrar, nós lembrar do grande amor de Deus, é nós lembrarmos do grande amor de Deus expresso na pessoa gloriosa de nosso Senhor Jesus, que veio, né, para morrer, para nos salvar. Se isso não for a razão principal de celebrar o Natal de Jesus, perde o sentido diante de Deus, né? Perde o sentido, perde o valor, né? E o mais importante de tudo nessa história, irmãos, é a salvação, que é o presente inestimável, é o presente que não tem valor, né? Que é a salvação em Cristo Jesus, tá certo? Então, assim, na noite de Natal, no dia de Natal, celebrando o nascimento de Jesus, deveríamos ter como prioridade arrependimento, reconciliação, entrega a Jesus nossa vida. Mas, irmãos, pode ter certeza, se aqui na nossa igreja hoje, não quero ferir ninguém com isso, mas é a realidade, tivesse um banquete para depois do culto, não caberia o povo aqui na igreja. Mas eu quero dizer que o maior banquete que nós podemos nos servir é do pão celestial, é do maná do céu, é da pessoa de Jesus, tá bom? Eu quero louvar com a igreja, agradecer a Deus por ter enviado seu Filho Jesus para nos salvar, tá bom? Eu quero convidar o evangelista Alfredo para ele fazer essa oração de agradecimento, agradecendo ao Pai por ter enviado Jesus, agradecendo ao Senhor Jesus por ter aceitado vir a este mundo, por ter dado a vida por nós, e pedir a Ele que segure em nossas mãos, e que Ele venha se revelar todo dia nas nossas vidas, e na vida daqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Estou alegre com o Senhor Jesus por estar nesta noite na sua santa presença. Ele está aqui em nosso meio, operando maravilha em nossas vidas. Somos gratos a Ele, que nem o pastor falou, ao nosso Pai Celestial, que enviou seu Filho, para que através dele nós alcançamos o perdão, a vida eterna, que Ele tem para nos dar, né, irmão? E eu quero também, pastor, se eu me permite, eu demorei um pouco a chegar, porque eu esperei a minha filha, eu fui pegar ela, e ela ficou de vir, e eu fui trazer ela para a casa do Senhor hoje. É alegria também para mim, meu coração. Jesus está trabalhando em nossas vidas, né, no meio da minha família, e eu peço todo dia ao Senhor Jesus: Senhor, faz a obra, trabalhe em nossas vidas, Pai, opera maravilha em nossos corações, né, irmão? Vamos orar? Glória a Deus, amém, irmãos? Maravilhoso Deus e Pai celestial, Criador eterno, soberano, nesta noite, Senhor da glória, nós agradecemos, Pai, ao Senhor, Pai, por ter enviado o seu único Filho, Pai, para que através deles, Pai, nós podemos alcançar, através dele, Pai, por ele, nós alcançamos o perdão. Ah, Papai do céu, muito obrigado, Pai, por nos amar, Senhor, por ter amor pelas nossas almas, Senhor, e agradecemos, Senhor, nessa noite, Pai,
nesse dia, Pai. Oh, meu Deus amado, que o Senhor venha nascer nos corações, Pai. Ah, meu Deus, que o Senhor venha revelar o seu grande amor a essas vidas, Pai. Aleluia, Pai, que o Senhor venha abrir os olhos, meu Deus, daqueles que estão, Pai, sem o entendimento, Pai. Oh, meu Deus, eu te peço um milagre nesta noite, Pai. Agradeço o Senhor por essa oportunidade, em nome de Jesus. Rogo, Pai, nesta noite, Senhor, por todos aqueles, meu Pai, que estão, meu Senhor, nesta noite, Pai. Aleluia, meu Senhor da glória, no engano, meu Senhor. Que o Senhor venha trazer, meu Pai, a luz sobre eles, Pai. Que eles possam ver, meu Pai, aleluia, o teu grande amor, Senhor. E aqui eu agradeço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Pelo que o Senhor tem feito por nossas vidas, Pai, nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço, Senhor. Obrigado, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Abençoa as reuniões, as celebrações em família nesta noite, Senhor. Com paz, com amor nos corações, com renovação muito mais espiritual, renovação também dos laços familiares. É um momento, Senhor, também que as pessoas se reconciliam entre si, com os demais, né? Que a tua paz venha reinar em cada vida, em cada coração, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor.